vamos então dar continuidade à nossa disciplina de algoritmos e programação. Hoje nós vamos abordar alguns conceitos básicos que são necessários para a gente poder conversar, vamos dizer assim, na mesma linguagem. Alguma coisa é bastante conhecida já por alguns, outras não, mas para a gente fazer uma normalização e todo mundo poder falar a mesma língua, né? Vamos passar esses conceitos para todos. No nossa ementa, então, nós vamos tratar hoje dessa parte de terminologia básica, noções de arquitetura, organização e algumas noções sobre sistema operacional. O nosso sumário será isso aqui, né? Então, arquitetura, organização, depois hardware, software e alguma coisinha de sistemas operacionais, tá? Para a gente começar, então, alguns termos como processamento de dados, vamos abordar isso para vocês terem um conceito definido, pelo menos, uma hora que precisem utilizar esses dados, possam recorrer a isso, né? Então, processamento de dados é uma série de operações que se aplicam a um conjunto de entradas para obter outro conjunto de dados ou resultado, tá? Então, o processamento é isso mesmo, tu vai pegar alguns dados que tu tem na tua entrada, vai fazer algum tipo de trabalho com eles para obter uma outra lista, um outro resultado, né? Então, por exemplo, exemplos práticos, né? Dar baixa no talão de cheques, de um cheque emitido, procurar um número numa lista e anotá-lo numa caderneta, somar valores de compras no mercado, ou classificar várias contas e pagá-las na ordem da data do vencimento. Isso aí são exemplos, né? Tu vai pegar alguns dados e vai realizar e modificá-los, né? Conforme a sua vontade. Então, os elementos básicos são os dados iniciais, as transformações e os resultados finais, né? Que é o produto que tu vai obter. Já o processamento eletrônico de dados é o processamento de dados utilizando o computador, e que é o foco da nossa disciplina, né? E a vantagem disso é que o computador ele processa grandes volumes de dados com rapidez, coisa que a gente não consegue fazer. A gente consegue processar os dados, mas a gente vai ter os nossos limites, né? Ele também vai tratar grande quantidade de informação com segurança. Ou seja, uma vez que tu definiu um padrão de alguma coisa que tu queira fazer, tu vai ter a certeza de que o teu processamento vai ocorrer de forma contínua, usando um processamento eletrônico, né? Também realiza cálculos com exatidão, o computador não erra a conta, às vezes a gente erra, né? O computador não erra. Oferece grande disponibilidade de acesso a informações armazenadas, ou seja, eu posso ter essas informações disponíveis de forma facilitada, ainda mais hoje em dia, né? Onde a gente pode salvar tudo na nuvem, vai ter uma disponibilidade bastante alta. E também pode ser programado, que é o que a nossa disciplina aqui se propõe a fazer, ensinar vocês a programar o computador para ele fazer os processamentos de dados necessários. O termo dado, então, o que é? É uma informação que será trabalhada durante o processamento. Basicamente é isso. Então, exemplo, uma idade, pressão arterial, altura, peso, valor, qualquer coisa mensurável é um dado, né? E vão existir também as instruções, que são as operações que o computador tem capacidade de fazer. Tá? Então, as instruções são para trabalhar com os dados, né? E trabalhando com essas instruções, a gente vai conseguir gerar ordens a serem executadas pelo computador. Por exemplo, instrução para entrada e saída de dados, são um tipo de instrução, né? Ou seja, eu vou pegar e ler um dado através do teclado, através do microfone. Tem também instruções de movimentação de dados, de transferência, né? Eu vou pegar um dado, tirar da rede, trazer para cá, ou pegar de um disco e botar no pendrive. As instruções aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, instruções de comparação, né? Se um número é maior que outro, se um número é menor, tudo isso são exemplos de instruções e a gente vai chegar lá e vai trabalhar com cada um desses tipos. Juntando então esses dados e instruções, a gente vai conseguir fazer um programa. O que é um programa? A definição: um roteiro que orienta o computador, mostrando a sequência de operações necessárias para executar uma determinada tarefa. Então, uma sequência de instruções que dirige a CPU na execução de uma tarefa. Esses são os conceitos, né? E é composto por uma série de comandos ou instruções que vão trabalhar sobre os dados. Basicamente é isso mesmo, né? Um programa. Não tem uma definição melhor. A definição também de hardware e software, né? Então, o hardware é um conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, com os quais são constituídos os computadores e equipamentos periféricos. É toda a parte física da coisa, né? Teclado, mouse, CPU, tela, impressora,
E já o software é o conjunto de programas e procedimentos que permite usufruir da capacidade do processamento fornecido pelo hardware. Então o hardware só parado em si é como uma máquina morta, né? Não tem essa capacidade de servir ou de realizar qualquer atividade. Isso só vai ser possível na medida que um software fizer essa interação, né, com um ser humano ou com outro computador, né? Fazer um computador se comunicar com outro. Vamos dar uma olhadinha agora um pouco melhor na parte de hardware, né? E vamos entender como é que ele funciona. Então, o computador ele vai ter um sistema central que ele é formado por uma CPU, né? Unidade Central de Processamento, né? Em inglês CPU, para nós em português seria UCP. E essa unidade, essa CPU, ela é formada por uma unidade de controle e uma unidade lógica aritmética. Também flui diretamente na CPU o clock, a memória principal, e as interfaces. Aqui a gente pode ter uma ideia melhor de como é que funciona, né? A nossa CPU está aqui representada, então tem dentro uma unidade lógica e aritmética, que é o que faz soma, subtração e também lógica, né? Ou seja, a lógica é lógica e, ou, o verdadeiro, o falso, isso é lógica. A gente vai dar uma estudada logo adiante, né? E também tem a unidade de controle, que é quem vai gerenciar os dados que devem chegar até essa unidade aritmética. Porque esse aqui, na verdade, ele só faz soma e subtração. Tu dá dois números para ele, e diz para ele soma, ele soma. Mas tem que ter alguém que chegue e diz para ele, na verdade agora eu quero que tu some, agora eu quero que tu subtraia, agora que faça uma multiplicação. Tu veja se duas coisas são iguais ou não. Tá? Então é toda essa unidade de controle que vai fazendo a lógica, né? E essa aqui vai somente executando as tarefas. Para ele funcionar, ele vai precisar do clock. Então a CPU geralmente ela vai precisar, e é um dos principais parâmetros da CPU, né? É o clock, ou seja, a velocidade com que tu vai realizar as tuas operações. Ele vai ter um barramento, vai se comunicar com a memória principal, e através desse barramento também tu vai ter as interfaces, por exemplo, para periféricos, que são para comunicação de entrada e saída, com a tela, com o teclado, com o mouse, com impressora, com câmera, com microfone, tudo isso aí, né, são os periféricos, que são, e também aí são eu simplifiquei, né, são unidades de entrada e saída. Aqui está a definição, né, como eu tinha já falado, a unidade de controle vai controlar o fluxo e a unidade lógica aritmética vai realizar as operações. Aqui está um exemplo, né, de um processador, aqui é da Intel. Tem vários tipos de processadores hoje em dia. Tem Intel, AMD e todos os tipos de microcontroladores e microprocessadores que tem, inclusive novas arquiteturas dentro de smartphones, né, que hoje são praticamente computadores disfarçados de celular, né, mas são na verdade computadores, tem 6 núcleos, 8 núcleos e assim por diante. Nos computadores convencionais, como a gente está vendo aqui, eles são conectados numa placa-mãe. Para quem nunca viu uma placa-mãe, é isso aí, né? Então, é onde é uma placa que dá suporte para te poder conectar tudo que tu quer. E ali que vai conectado, no caso, o processador, está ali aqui, né? E tem os slots de memória, slots onde vai ser conectada a placa de vídeo. A maior parte das placas-mães hoje em dia já vem com toda a comunicação de rede, áudio. Então já estão os conectores expostos aqui, né, para o usuário. Bom, uma das coisas que influencia bastante na velocidade do processador e no preço, obviamente, é o clock, né, o relógio. Então, os microprocessadores trabalham regidos por um padrão de tempo definido, que eles chamam de clock, né. Então, esse clock ele gera pulsos a intervalos regulares. Só para relembrar aqui, você já deve ter visto isso na física. 1 Hz significa 1 segundo, 1 GHz significa 1 vezes 10 na menos 9 segundos. Então, tem um processador de 2 GHz. Quer dizer que tu tem metade desse tempo aqui, né? Tempo e frequência é um inverso do outro. Então, quanto mais gigahertz tu tem, menos tempo tu leva para fazer as coisas. E é esse tempo aqui que faz a gente, às vezes, ter um processamento demorado ou não, né? Além de outros componentes da máquina que também podem atrasar. Eu costumo dizer isso porque às vezes a gente considera, o meu processador é mais rápido ou mais lento, mas não é só o processador que depende, né, a performance do nosso computador. Tu tem um computador, às vezes, sei lá, tem um computador de 3 GHz, beleza.
Mas se os dados não chegam nele numa velocidade suficiente, tu tem um computador que é super rápido para ficar parado esperando os dados, porque se o teu HD não funciona, ou tu tem um HD lento, a informação não chega até o processador. Então ele trabalha, fica parado esperando até o HD transferir os dados, né, para a memória, até a memória transferir os dados para a CPU, e isso vai demorando bastante tempo. Ou se tu tem pouca memória, e aí tu cria um gargalo, né? Cada vez que tu vai carregar um dado na memória, tu tem que primeiro esvaziar a memória e achar um lugar para ela. Isso aí vai tomando tempo e tu ficando mesmo com um processador rápido. Se os demais periféricos não contribuírem, tu acaba tendo uma performance pobre, por assim dizer, né? Então, nos processadores, então, a cada pulso, uma ou mais instruções internas são realizadas, tá? Tem processadores que realizam várias operações ao mesmo tempo e tem outros que não. Outro item importante é a memória principal, né? Então, a memória, então, ela armazena temporariamente as informações. Tanto instruções quanto dados são armazenados na memória principal. E os dados ficam disponíveis ao processamento, né, pela CPU, pela ULA, né, e para transferência para os equipamentos de saída. Então, todos os dados que o processador processa passam pela memória principal para depois irem para os periféricos. Tá? A memória ela é organizada em porções de armazenamento, cada qual com um endereço. Então, geralmente, tu vai trabalhar com blocos de memória e tu vai gravar os dados, né? E tu vai dizer, ó, bota lá no endereço 0 tal coisa, no endereço 1, no endereço 2, e assim os programas vão gerando os dados e tem o sistema operacional, ele vai dizendo em que posição da memória cada informação vai sendo armazenada. Alguns tipos de memória, né? ROM significa Read Only Memory, ou seja, uma memória de somente leitura. Depois tem a PROM, EPROM e E2PROM. Aqui o ROM sempre é a mesma coisa, né? Esse PROM significa que é Programmable, ou seja, Programmable Read Only Memory. Então essa memória é somente leitura, mas ela é programável. Essa aqui é apagável e programável, é ED-Erasable, e EE é electrically, apagável eletricamente, né? Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Quer dizer que eu posso apagar ela de forma elétrica. Então aqui uma ROM simples, isso aqui é uma PROM, que eu posso programar uma vez, e eu posso apagar ela. Aqui em cima tem uma janela de vidro, que se pegar radiação ultravioleta aqui, luz ultravioleta, tu vai conseguir apagar ela, e aí tu vai poder gravar de novo, certo? E essa aqui é uma EEPROM, que tu pode apagar eletricamente, ou seja, eu gravo ela, e depois se eu quiser apagar essa memória, eu boto uma tensão um pouco mais alta e ele apaga essa informação. E eu posso então gravar e apagar ela de forma elétrica. Aqui eu tenho que fazer o processo de tirar essa memória e gravar ela, apagar ela com um pouco de luz. Tá? Tipicamente esse tipo de memória é menor que a memória RAM. A RAM é a memória principal do computador de vocês, logo a gente vai chegar nela. Tá? A vantagem é que ela não depende de energia para manter o seu conteúdo. Então, uma vez que tu gravou a informação ali, mesmo que falta energia elétrica, o conteúdo da memória vai estar preservado. Tá? Ou seja, ela é uma memória permanente. E essas informações geralmente não podem ser apagadas, né? A não ser que tu faça um processo explícito para isso, nos casos da EPROM e da EEPROM. Essas PROM e ROM não tem, né? E geralmente elas vêm gravadas do fabricante. O fabricante já gera essa memória com o conteúdo dela fixo, né? Tornando elas apenas de leitura. E o que geralmente se coloca ali? Então, rotinas de inicialização do computador, como reconhecimento de hardware, identificação do sistema operacional, contagem de memória. Tu guarda um monte de informações que quando o computador ele inicializa, alguém tem que dar alguma diretiva para ele, dizer, olha, tu tem aqui uma placa-mãe assim, tu tem tanto de memória. Se tu quiser procurar um periférico, ele vai estar no endereço tal, e assim, todas essas informações são gravadas e elas não precisam ser modificadas. Então essas informações estão gravadas em ROMs, ou PROMs, ou EPROMs. Tá? Para isso que elas servem. São memórias bem pequenas, aí, na casa de alguns kilobytes, né? Não chega nem a 1 mega, enfim. E a memória principal é a memória RAM, Random Access Memory. Então tu acessa ela de forma randômica. Eu posso ler primeiro o endereço 1, depois posso ler o endereço 1 GB, né? Elas têm esse nome devido ao desenvolvimento. Quando surgiram essas memórias, na verdade nós tínhamos memórias sequenciais, como por exemplo gravadas em fitas magnéticas.
Eu não podia pular do endereço 1 para ler o endereço 1 GB. Eu tinha que passar a fita de byte a byte, né? E nessas memórias não, eu posso ler uma do início e uma lá do fim de forma independente, né? Ela é uma memória temporária, tá? É utilizada para desenvolver seus programas, guardar seus dados, e o seu uso restringe-se ao período que o equipamento está funcionando, ou seja, se faltou energia elétrica, essa memória é perdida, né? Tornando ela o nome de memória volátil. Pode ser apagado e escrito facilmente, né? Bom, em relação a instruções, eles são usados, né, para gerar um programa. O que é um programa? É uma sequência de instruções, é isso que a gente vai aprender a fazer. Então o computador analisa e executa sempre uma a uma. Apesar da gente escrever um programa inteiro, né, o nosso programa vai executar linha por linha, definindo aí o que cada instrução vai ser feita. A execução vai ocorrer na ULA, né, na unidade de lógica aritmética, sob a coordenação da unidade de controle, conforme a gente tinha visto anteriormente. Então, na execução, as instruções e dados estão na memória. Então, esses dados saem da memória, são trazidos para a CPU, a unidade de controle analisa a instrução e entrega ela para a ULA poder realizar a operação. Então, uma instrução, quando ela é gravada no computador, ela é constituída basicamente de um código e dos endereços. Então, e para o computador é tudo binário, né? Binário significa que só tem duas opções, ou é 0 ou é 1. Então o código de operação vai ser um código para o computador, vamos dizer que isso aqui fosse soma, isso aqui é o primeiro operando, aqui seria o segundo operando. E o computador grava essa informação assim, ó, soma o operando do A mais o endereço B. São dois endereços de memória, ele vai juntar esses dois endereços, vai fazer a operação e vai dar um resultado. Tá? Cabe à unidade de controle pegar, ler essa informação, buscar as informações da memória e trazer então para a unidade lógica aritmética. Aí no fim tu vai gravar esse resultado num registrador e daí depois vai voltar para a memória, provavelmente. Algumas categorias de instruções, né? Então, instruções de entrada e saída são para leitura de fita, disco, HD, CD, teclado, microfone, tudo que entra do mundo real, vamos dizer assim, para o mundo digital e depois sai também, são consideradas instruções de entrada e saída. Tem também algumas instruções de transferência, onde tu quer transferir, por exemplo, o dado, o valor de A vai para o valor da variável B. São só de transferência, né? Ou de um registrador para outro. Instruções aritméticas é outra categoria, né? Então, adição, soma, multiplicação, divisão, raiz quadrada. E instruções lógicas, que é e ou não. Então, eu quero saber as pessoas que são do sexo masculino e são maiores de 18 anos. Isso é a lógica, né? Então só me retorna as pessoas nessas condições. Ou então eu quero as pessoas que são maiores de 60 anos ou menores de 18. Né? Isso é uma instrução lógica. Aqui estou mostrando alguns exemplos, né, de dados de entrada e saída que tinha. Antigamente eram usadas essas fitas magnéticas, né? A gente vê aqueles computadores antigos ou filmes antigos, né, onde o pessoal tinha os processamentos de dados, gravava os dados em fitas magnéticas. Depois vieram os discos, aqui no caso os discos flexíveis. Aqui isso aqui já é 360K, 1.2 mega, era o máximo que eles podiam armazenar. Aqui já temos os HDs, né, que são os que armazenam os dados no computador de vocês. Você provavelmente tem um HD ou um SSD, se for um equipamento mais novo, né. E aqui são guardados os programas, como Windows, Word, tudo que vocês estão usando aí no computador de vocês, está gravado num HD. Aqui está um exemplo de uma operação, né? Então, a operação é uma instrução gravada com vários bits. E aí tem a primeira posição de memória, a segunda, a terceira. No caso aqui estamos usando 3 posições, né? Onde vem uma parte que é a instrução e depois os registradores ou as variáveis que vão ser utilizadas. Bom, o que são os periféricos, unidades de entrada e saída? A gente já deu uma olhada ali, né? Já tinha, quando eu citei ali, já falei para vocês. Então, mouse, teclado, outras formas. As unidades de saída, então, impressora, vídeo. Aqui algumas unidades de entrada, né? Para a representação de dados é importante a gente aprender alguma terminologia. Por exemplo, a palavra bit
ela significa Binary Digit. E aí o pessoal juntou o BI do binary e o T final e formou o que é bit, que é o componente básico de memória, né? É a menor unidade de informação que tu vai conseguir ter, ou é 0 ou é 1. É o jeito mais básico que tu tem de tratar uma informação. Ela não permite ambiguidade, né? Ou é 0 ou é 1, diferente do mundo analógico. Por exemplo, se eu fosse tratar como tensão ou corrente, e entre 0 e 1 volts eu tenho infinitos valores, né? Isso torna um pouco mais complicado de tu medir, se botar um sensor para dizer, ó, será que eu tenho 0,5 volts, mas não é 0,5001 ou é 0,4999? São valores diferentes, né? E são bem mais difíceis de serem tratados com exatidão, enquanto que 0 ou 1 é bem mais fácil, né? Ou tem corrente ou não tem, ou tem tensão ou não tem. É bem mais fácil de tratar e o sistema binário aí foi utilizado para o desenvolvimento dos computadores. E quando o pessoal começou a trabalhar com agrupamento de bits, quando juntou 8 bits, formou o que eles chamaram de byte, deram um novo nome, né? 8 bits vale um byte. E geralmente letras, dígitos são armazenados em bytes. Então com um byte é possível representar até 258 valores diferentes, que significa 2 na 8, né? Então a nossa base aqui é binária, ou seja, a base 2, e agrupamento de 8 bits, 2 na 8, 256 números, que os números vão de 0 até 255. E palavra, ou word, né, o pessoal também trabalha, é o número de bits que o computador lê ou grava em uma única operação. Então, se tu tem um computador de 64 bits, a tua palavra tem tamanho 64. Se teu computador é 32 bits, a tua palavra vai ter 32 bits. Se teu processador é de 8 bits, tua palavra vai ser um byte, né? Então, sempre acompanhando o número de bits que o teu processador tem. Bom, quando o pessoal foi se desenvolvendo, teve que criar alguns padrões. Então, um dos padrões que mais se desenvolveu foi o ASCII, se escreve assim, né? E o pessoal acabou fazendo a definição. Por exemplo, vou dizer que o caractere A é representado assim, o caractere Z é representado assim. E cada uma das teclas do teu teclado aí são representadas de uma única forma. Mas isso é uma representação, é um padrão que se cria para todo mundo falar a mesma língua, né? Então, quando eu digitar no teclado a letra A, lá no computador ele vai receber esse código aqui. E aí o computador vai entender que digitou a letra A. Então isso é um padrão que foi criado e pode ser criado padrões diferentes, né? Existem dezenas, talvez centenas de padrões, mas o que mais se desenvolveu foi o ASCII, né? American Standard Code for Information Interchange. Algumas unidades de medida, só para a gente falar a mesma língua, né? Então o quilo, 10 na 3, o mega, 10 na 6, 1 milhão, né? O giga representa 1 bilhão e o tera, 1 trilhão, e hoje em dia isso existe muito mais, né? O pessoal já está no penta, e aí por diante. Tá? Então são unidades que o pessoal vai assumindo para representar a quantidade de dados, né? Quando a gente compra memória, diz, nosso computador tem 8 GB, quer dizer que tem 8 bilhões de dados que podem ser armazenados. A velocidade também, a gente compra a internet, minha velocidade tem 200 megas, são 200 milhões de bits por segundo, 200 megabits. Certo? Em termos de nível de memória, para a gente ter uma pequena noção, a memória ela funciona assim. O teu processador seria o topo aqui da cadeia, né? E o teu processador só se comunica com a memória cache. Essa memória cache, quanto mais memória cache tu tem, melhor o desempenho da tua máquina. A memória cache, ela é pequenininha, tá? 1 mega, 2 mega, 10 mega, perto da memória da RAM, que a gente fala em giga, né? Então, só que essa velocidade, a memória cache, a vantagem dela é que é uma velocidade que ela trabalha muito próxima à do processador. Dentro da cache eu tenho vários níveis também, tem memória cache nível 1, nível 2, nível 3. A nível 1 ela trabalha na velocidade do processador, mas ela é bem pequenininha. Por quê? Porque ela é cara. Tá? Quanto mais alto o nível aqui, mais cara ela é, por isso que o pessoal põe pouca. E quanto mais longe do processador, mais barata ela vai ser, e aí tu pode ter uma quantidade maior de memória, né? Facilita bastante. Tu guardar muita informação, tu vai botar ela
tu não quer gastar muito, né? E aí sempre assim, sempre que o processador precisa de uma informação, ele procura na cache. Se não tem na cache, ele procura na RAM. Se não tem na RAM, ele vai procurar no auxiliar, no disco. Vamos dizer que ele encontrou o dado, aí ele vai trazer o dado para a RAM, da RAM vai para a cache, da cache vai para o disco. Antes eu estava explicando para vocês, né, por que com pouca memória RAM fica ruim. Então vamos dizer que eu procure uma informação. Se eu procurar ela e estiver na cache, a cache já responde com a informação para o processador e a resposta vem de forma instantânea praticamente, porque os dois estão trabalhando na mesma velocidade. Se tu procura uma informação, ela não está na cache, ela vai procurar na RAM, tu vai gastar algumas dezenas, talvez centenas de clocks esperando a informação vir da RAM, porque ela é bem mais lenta, né? Até chegar na cache, até chegar no processador. Aí o processador vai poder executar a instrução que ele queria. Vamos dizer que tu procura informação, não está na cache nem na RAM e vai buscar no disco, bom, aí nós estamos falando em milhões, ou às vezes, dependendo da diferença, até centenas de milhões de clocks que o processador vai ficar esperando sem poder realizar aquela tarefa. Por quê? Porque aqui tem um sistema mecânico e até ele poder esperar o disco dar a volta, é um sistema mecânico, um disco girando, né? E até ele responder, passar o dado para a RAM, da RAM para a cache, da cache para o processador, teu processador super rápido está lá parado esperando a informação chegar. Tá? Então tu aumentar a memória RAM e aumentar a velocidade do teu disco, também tipo tirando um HD e botando um SSD, tu vai melhorar a performance do teu computador. E muito ruim é quando tu tem pouca memória RAM. Então vamos dizer que tu queira uma informação, procurou na cache e não encontrou, procurou na RAM não encontrou, procurou no disco e encontrou, aí o disco tem que transferir para a RAM, mas a RAM está cheia, não tem espaço. O que a RAM tem que fazer? Já foi lento, né? Tu esperar o dado ser encontrado no disco, levou alguns milhões de clocks. Agora tu tem que transferir para a RAM. A RAM diz, opa, não tenho espaço, parei que eu vou liberar o espaço. Ela pega a informação que ela tem, salva no disco, vai gastar milhões de clocks para fazer isso, liberou um espaço, aí tu pega a tua informação, gasta mais milhões de clocks para transferir do disco para a RAM, da RAM para a cache, da cache para o processador. Aí o processador diz, tá, agora eu quero outra informação. Procura, não tem espaço na RAM, libera da RAM, salva no disco, do disco transfere para a RAM. E aí o teu sistema fica aquela lentidão, né, indesejada por todos nós. Tá bom? Aqui algumas características, né? Então caches, isso aqui tudo eu já conversei com vocês, mostrando no gráfico ali. As memórias auxiliares, então é disco, CD, fita, pendrive, tudo que tu vai fazer hoje em dia é mais comum é armazenar na nuvem, né? Vamos dar uma olhadinha agora na parte do software, né? Seguindo o nosso cronograma. Então a gente tem alguns tipos de software. Software aplicativo, software básico. Software aplicativo, o que é? São aplicações criadas para solucionar um problema específico, tipo contabilidade, uma folha de pagamento, qualquer sistema que tu aplicou que tu vai resolver alguma coisa. E software básico é o conjunto de software que permite ao usuário criar, depurar, modificar aplicações criadas por ele. Então, aqui já estamos falando de sistema operacional, linguagem de programação, um utilitário e assim por diante, né? O sistema operacional ele vai ficar com a função então da gerência de memória, né? Ele vai gerenciar, ou seja, o primeiro software que vai instalar, seja o Windows, Linux ou qualquer outro, é um sistema que vai fazer a gerência da memória, do processamento, da gerência dos arquivos, do dispositivo de entrada e saída, para que a gente possa, de forma transparente para nós, conseguir trabalhar com um computador. Tá? O sistema operacional ele vai basicamente tornar possível o nosso acesso ao computador. Bom, em linguagem de programação, o que são? É um conjunto de convenções e regras que especificam como instruir o computador a executar determinadas tarefas. Tá? Vai servir como meio de comunicação entre nós, o indivíduo que deseja resolver um determinado problema, e o computador. E as linguagens elas têm vários níveis, né? Desde a primeira até a quinta geração. A primeira geração, chamada linguagem em nível de máquina, foi a linguagem que foi utilizada pelos engenheiros que estavam começando a desenvolver o computador. Como eles criaram o sistema binário, e eles começaram a escrever os próprios códigos, né, em sistema binário mesmo. Então aqui, por exemplo, o código da operação 0010 é para fazer a soma do dado armazenado no registrador 01 com o dado armazenado na posição de memória 108, que é esse número aqui. É isso que está sendo dito.
Então vai pegar a memória 108, somar com o número 1 e vai guardar o resultado. É uma programação trabalhosa, cansativa e fortemente sujeita a erros. Porque se tu errar um dos bits aqui, né, tu erra toda a tua instrução. Depois disso, o pessoal criou a linguagem de montagem, o Assembly, ou Assembler. Ela minimiza as dificuldades da programação em notação binária, diminui um pouco. Então, é um tipo de programação assim, ó, add R1 com total, onde R1 representa o registrador, né? Total é outra variável, que seria o endereço 108, e eu quero fazer uma soma. Então, em vez de eu escrever em binário, eu estou escrevendo praticamente a mesma coisa. Soma, em vez de escrever aqui 001, eu estou botando soma, add, né? Registrador 1, R1, 108, dei o nome de total, e aí depois um compilador, né, o assembler, vai transformar isso aqui em linguagem de máquina. Sempre o computador só vai receber esse tipo de linguagem aqui. O computador só vai receber esse tipo de instrução, tá? Que é a linguagem nível de máquina. Mas o jeito da gente escrever, chegar e transformar nisso aqui é que vai modificar e vai transformar uma linguagem mais fácil, mais difícil de ser aprendida. Na terceira geração surgem as linguagens orientadas ao usuário. Então surge na década de 60, Fortran, Pascal, COBOL, C, surge tudo nessa época aí, né? E aí fica mais fácil. Então assim, se if A maior que B, imprime na tela o valor de A é maior que o valor de B. Se não, imprime o valor de A é menor que o valor de B. Uma linguagem bem mais similar ao que a gente costuma falar ou escrever. Aqui no caso está escrito tudo em inglês, né? Então if em inglês é C, aqui é um comando printf, que é imprimir, que ele foi definido isso, né? E aqui é se não. Se A maior que B faz isso, se não, faz aquilo outra coisa. Então uma linguagem bem mais fácil que essa que a gente vai trabalhar. Na quarta geração surgem linguagens orientadas à aplicação, que a ideia era então apressar o processamento do desenvolvimento de aplicações. Ou seja, gerar um código sem erro a partir de requisitos e expressões de alto nível, pouco mais fácil, vamos dizer assim, do que a própria linguagem, essa da terceira geração. Então, a ideia era tornar fácil o uso de linguagens, tal que usuários finais possam resolver seus problemas computacionais sem intermediários. Por exemplo, a linguagem SQL surge aí, né? Onde eu pego e dou uma instrução tipo assim, ó, select nome from alunos where ID de curso igual a C01, ou seja, seleciona o nome dos alunos, aqui isso aqui é executado numa tabela, né? Então existe uma tabela de alunos e eu quero pegar o nome de todos que cursam o curso onde o ID do curso é C01. Então com uma instrução só tu vai retornar aqui um conjunto de dados que tu queria. De forma diferente que numa programação convencional tu vai ter que olhar registro por registro, ver se o curso é igual a esse código aqui e se for tu vai salvar ele, vai mostrar numa tela ou vai salvar em algum outro lugar, né? Então são níveis diferentes de linguagem de programação. E na quinta geração, são linguagens de conhecimento. Aí já utiliza mecanismo de área de inteligência artificial, linguagem de alto nível, reconhecimento de voz. São um jeito mais complexo. Alguém programou, obviamente, né? Mas torna muito mais fácil, né? Tu consegue trabalhar com tipo o sistema do Google, onde tu conversa, manda ligar. É um tipo de programação, né? Estou dizendo para o computador que eu quero fazer uma coisa. Simplesmente dou um comando, ou na Apple, seria com o sistema da Siri. Tu consegue dar um comando por voz, por exemplo, ou um outro sistema de inteligência qualquer, sem ter que estar escrevendo linha por linha, né, para ter o resultado. Então, só para a gente entender de novo, né, o que a gente chama de linguagem de baixo nível é o que era na primeira e segunda geração, e depois linguagem de alto nível da terceira geração em diante, que é a linguagem C, a linguagem SQL e essas linguagens mais novas. Aqui nesse site tem o Hello World, que é um programa bem básico, né? Geralmente o primeiro programa que se aprende a fazer é escrever na tela, Hello World, ou Alô Mundo, né? E aqui nesse site tem vários exemplos em dezenas, centenas de linguagens que existem, como é que se faz isso. E, bom, aqui tem vários níveis, né, tradutores, explicando como é que funciona.
o core, ou o centro aqui, seria a linguagem de máquina. O computador só vai entender a linguagem de máquina. E existe também, no intermediário aqui, a linguagem de montagem, o assembler, né? E também existe a linguagem de alto nível. Então, por exemplo, o interpretador, o compilador, que a gente vai programar em C, por exemplo, a gente vai fazer em alto nível, isso vai ser passado para uma linguagem de montagem, e a linguagem de montagem vai transferir isso tudo e gerar uma linguagem de máquina, que é o que o computador vai poder entender. Então, o que é esse tradutor? Esse tradutor aqui, né, que é esse elemento intermediário, é um programa que recebe como entrada um programa escrito em uma linguagem de programação, dita linguagem-fonte, e traduz como resultado as instruções desse programa traduzido para a linguagem de máquina, chamada linguagem-objeto. E aí é uma linguagem de máquina para cada tipo de processador. Então, a máquina de um PlayStation é diferente da máquina de um PC, que é diferente da máquina de um celular, que é diferente da máquina que tem, por exemplo, no micro-ondas, que tem no freio ABS do carro. São tudo máquinas, processadores diferentes, né? E cada um entende um tipo de linguagem própria. E cabe ao tradutor pegar o teu programa e traduzir ele para a linguagem que aquele microcontrolador vai falar, né? Ou vai entender. Então, se a linguagem que entrar para o tradutor é uma linguagem de montagem, assembly, daí o tradutor já é chamado de montador, ou assembler, né? Que é o programa que vai transformar o teu código em linguagem de máquina. E aí, quando os tradutores que traduzem os programas escritos em linguagem de alto nível são chamados de compiladores e interpretadores. No caso, vamos usar o compilador C, e tem também um outro tipo de classe que são os interpretadores, como a linguagem interpretada, tais como quando vocês um dia vão chegar a programar em MATLAB, é uma linguagem interpretada. Se fosse trabalhar em Java, também é interpretado. Qual é a diferença disso entre compilador e interpretador? O compilador ele vai traduzir um programa escrito em linguagem de alto nível e vai produzir um programa em linguagem objeto, que é um programa executável, né? Ou seja, em linguagem de máquina. E pode ser executado uma ou mais vezes no futuro. Tá? Vai gerar um arquivo que vai executar quando tu quiser, que nem os programas que vocês estão acostumados a rodar no computador de vocês. Enquanto o código-fonte do programa não for alterado, ele pode ser executado sucessivas vezes, sem necessidade de nova compilação. Já o interpretador, ele traduz um programa escrito em linguagem-fonte, instrução, enquanto ele vai sendo executado. Então o interpretador ele vai pegar, executa a primeira linha, manda executar no processador, lê a próxima instrução e manda executar. Tá? Ele vai fazendo linha por linha. Ele não gera um arquivo executável, que o executável também vai ser executado linha por linha, mas esse aqui ele vai lendo o arquivo fonte e vai executando. Já no compilador foi gerado um arquivo que mesmo mude o arquivo fonte, ele não está mudando o arquivo executável foi gerado. E esse aqui ele não gera um executável, ele vai sempre, cada vez que modificar o arquivo fonte, e ele vai executar sempre linha por linha. Tá? Não vai ser gerado um arquivo novo. Então, tu tem que manter a integridade do teu arquivo fonte, porque não é gerado o código em linguagem de máquina de forma geral, né? Então, cada vez que um programa interpretado tiver que ser reexecutado, todo o processo de interpretação deverá ser refeito, independente de ter havido ou não modificação no código-fonte do programa desde sua última execução. Geralmente, o programa compilado tende a ser executado mais rapidamente que seus correspondentes interpretados. Aqui fica um pouquinho mais fácil de entender, né? A gente faz nosso programa em linguagem de alto nível. Se eu passar ele por um compilador, ele vai gerar a linguagem de máquina e vai executar o programa. Se eu escrever ele por interpretador, ele executa uma instrução, volta, lê a próxima, volta, lê a próxima, volta. Ele vai fazendo isso cada vez, né? É um pouquinho mais lento. Hoje em dia tem muita controvérsia, já está quase tão bom quanto escrever em Java ou escrever em C, vai ter basicamente o mesmo desenvolvimento, né? O pessoal vai desenvolvendo as linguagens e isso vai melhorando. Bom, software básico, o que é? Bom, são os utilitários. Um dos tipos, né? É os utilitários, que são softwares de apoio à solução de problemas. Desfragmentador de disco, limpeza de disco, antivírus, compactador, descompactador de arquivos, né? O zip ou RAR,
programa antivírus, aqui está explicando o que é vírus, né? Como se vocês não soubessem. Isso aqui foi feito para outra geração. E um pouquinho sobre sistemas operacionais, então o que é? Um conjunto de programas que se situa entre o software, aplicativo e hardware. Então ele faz a gerência de recursos do computador, como CPU e periféricos, né? Ele estabelece uma interface com o usuário e determina como o usuário vai interagir com o sistema operacional. Então existe um hardware, que é a parte física, a gente já viu, né? E aí existe logo a primeira camada que vai tratar diretamente com o hardware, é o sistema operacional. Depois vai vir os sistemas de programas aplicativos, que vão sempre comunicar direto com o sistema operacional. Então é muito difícil um programa ter direto acesso ao hardware. Geralmente tu vai fazer isso através do sistema operacional, e o sistema operacional vai gerenciar a disponibilidade, se aquele hardware está disponível ou não, se tu pode usar agora, se tem alguém utilizando. Enfim, o sistema operacional ele cria como se fosse uma camada em volta do hardware e ele gerencia todo o hardware para ti. O que facilita muito a vida do programador ou do usuário, né? Então, todos os programas relacionados à coordenação das operações de computadores são considerados software básico, né? Então, tem o sistema operacional, os conversores de linguagem, que é o que a gente vai aprender a utilizar, né? O compilador, e alguns programas utilitários que vão executar tarefas secundárias. Dentro do sistema operacional tem uma parte que eles chamam de kernel, ou núcleo, que é a que vai fazer a própria gerência, né? Do sistema operacional. Então, por exemplo, o que vai ser carregado no início do software, quando tu ligou o computador, o que tu vai trazer, como é que tu vai gerenciar, como é que tu vai gerenciar a memória, como é que tu vai fazer a divisão da memória, quais são os endereços dos hardwares que tu tem, né? Por exemplo, qual é o endereço, quando eu quero buscar um disco, onde é que está? Isso para o computador é o endereço, né? Não é uma coisa. O computador só entende duas coisas, instrução e dado. Então, quando tu manda ele buscar uma informação, para ele é um endereço que ele quer um dado. E se esse endereço representa um pendrive ou um HD, isso faz sentido somente para nós. Para ele quer saber qual é o endereço, que informação que tem naquele endereço, né? Então a gente cria esses hardwares, né? Adicionando memória, HD para o computador ou para a CPU. Ele não tem essa consciência do que significa cada coisa, né? Quem faz isso para nós e gerencia e organiza isso é o nosso sistema operacional. Enfim, essa aqui é a unidade que eu queria apresentar para vocês. Então, algumas terminologias básicas, algumas noções de organização e arquitetura e algumas noções básicas aí de sistemas operacionais. Tá bom? Espero que tenham aprendido alguma coisa. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.